Desde o começo dos tempos, quando o primeiro homem olhou para o céu noturno e sonhou com algo maior, uma força pulsava dentro dele. Essa força tem chamado os homens ao longo dos séculos a se levantar, chamados a agir, chamados a enfrentar. Uma força silenciosa. Essa força é a coragem. A coragem é como um rio poderoso. Se guiado, ele cria vida. Se perdido, ele destrói. É o fogo que aquece a casa ou queima o mundo. Em uma cela fria na África do Sul, um homem esperou. Esperou 27 anos. Nelson Mandela. Ele poderia ter escolhido o ódio, poderia ter clamado por vingança, mas ele escolheu o perdão, escolheu a união, escolheu reescrever a história de seu povo com as tintas da coragem e da paz. Ele nos ensinou que o verdadeiro poder não é destruir o inimigo, é vencer o ódio dentro de si. Nelson Mandela escolheu ter coragem. Num canto silencioso de uma escola, um menino foi expulso. Ele era considerado não muito inteligente, incapaz. Seu nome era Thomas Edison. Mais tarde, tentando criar uma lâmpada elétrica, ele falhou 10.000 vezes. 10.000 tentativas, 10.000 derrotas. Mas Edison não via o fracasso como o fim. Ele dizia: "Eu não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." E foi assim que ele trouxe luz para o mundo. Foi assim que ele escolheu ter coragem. E no lugar mais escuro que a humanidade já conheceu, um homem encontrou um último pedaço de liberdade. Viktor Frankl. Tiraram dele a família, a dignidade, a liberdade, mas nunca conseguiram tirar sua escolha. Tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude diante das circunstâncias. Mesmo no inferno, Frankl escolheu a coragem. Agora imagine estar à deriva em mar aberto, sem comida, sem água. A cada amanhecer, a morte se aproximando mais. Luiz Zamperini viveu 47 dias assim. 47 dias enfrentando tubarões, fome, o sol escaldante. Quando foi resgatado, não encontrou salvação. Foi levado a um campo de prisioneiros e torturado brutalmente. Mas mesmo depois de tanta dor, ele descobriu que a verdadeira vitória não era sobreviver. Era ter a coragem de perdoar. A coragem não é apenas resistir, é transcender. Na Índia colonizada, onde a injustiça era a regra, um homem se recusou a responder com violência ou ódio. Seu nome era Mahatma Gandhi, pequeno de corpo, gigante de espírito. Gandhi acreditava em uma verdade simples e profunda. A força não vem da capacidade física, mas de uma vontade indomável. Quando o mundo empunhava armas, ele empunhou a paz. Quando o mundo gritava ódio, ele sussurrou coragem. E ele mostrou ao mundo que a coragem verdadeira não é esmagar o outro. É manter-se firme naquilo que é certo, mesmo quando se está sozinho. E assim, sem disparar um tiro, ele libertou uma nação. Gandhi escolheu ter coragem. E se você pensa que essas histórias são sobre homens distantes, não são. Essas histórias são sobre você. Já se perguntou o que separa essas pessoas que vivem grandes histórias daquelas que apenas sonham? O que faz alguns enfrentarem o desconhecido enquanto outros recuam? Pesquisas em neurociência e psicologia mostram que o medo é uma resposta natural.
quase automática, gravada profundamente no nosso cérebro há milhões de anos. Mas a questão aqui não é sentir medo. A questão é o que fazemos apesar dele. O medo é regulado principalmente por uma pequena estrutura do cérebro chamada amígdala cerebral. Essa pequena parte do nosso sistema límbico tem uma função essencial: nos proteger de perigos. Quando nossos ancestrais ouviam um galho quebrar no mato, era a amígdala que disparava o alarme interno. E essa reação rápida podia significar a diferença entre a vida e a morte. Hoje, no entanto, a maioria dos nossos medos não é mais sobre fugir de predadores. Nossos medos são sociais, emocionais e psicológicos. Medo de rejeição, medo de fracasso, medo de exposição, medo de não ser bom o suficiente. E aqui está o primeiro segredo que a ciência revela. O cérebro não diferencia muito entre ameaças físicas e ameaças emocionais. Em 2016, um estudo publicado no Journal of Neuroscience mostrou que a atividade da amígdala aumenta de forma semelhante tanto diante de um perigo físico quanto diante da possibilidade de ser humilhado socialmente. Ou seja, quando você sente medo de falar em público ou de tentar algo novo, seu cérebro reage como se você estivesse sendo atacado por um leão. A coragem, portanto, é o ato de reconhecer essa resposta biológica e escolher agir de qualquer maneira. É um diálogo interno poderoso. Você não está negando o medo, você está conversando com ele. Uma das formas mais eficazes de treinar a coragem, segundo os cientistas, é a exposição gradual. Funciona assim: você não precisa enfrentar seus maiores medos de uma vez. Na verdade, tentar fazer isso pode até ser prejudicial. O ideal é se expor a pequenas doses de desconforto repetidamente, até que seu cérebro aprenda a reagir de forma diferente. Isso é chamado de dessensibilização sistemática. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, em vez de forçar uma palestra para 1000 pessoas logo de cara, você pode começar falando para 3 colegas, depois para 10, depois para 30. E assim seu cérebro vai se adaptando, reprogramando a associação medo-perigo. Funciona da mesma forma para todo tipo de medo. Medo de rejeição, medo de fracasso, medo de iniciar conversas difíceis. A prática cria resistência emocional. Então hoje, eu quero que você pense no medo que está segurando você. Talvez você queira começar seu próprio negócio. Talvez queira terminar um relacionamento tóxico. Talvez queira mudar de país, mudar de vida. O medo está lá, eu sei. Mas e se, em vez de vê-lo como um muro, você começasse a vê-lo como um trampolim? Grandes histórias de vida não nascem no conforto. Ninguém escreve livros inspiradores sobre quem ficou no sofá esperando a coragem chegar. A coragem vem no movimento, no pequeno sim, na ação que você toma mesmo tremendo por dentro. E quanto mais você age, mais corajoso você se torna. Mas como encontrar essa coragem em nós? Como acender essa chama? Coragem não é ausência de medo, é caminhar apesar dele. E para cultivá-la, comece pequeno. Enfrente uma dificuldade hoje, mesmo tremendo. Proteja alguém que precisa, mesmo com dúvidas. Defenda o que é certo, mesmo que sua voz falhe. Cada pequeno ato constrói o músculo invisível da coragem. Como o ferro é forjado pelo fogo, o espírito é forjado pelos desafios. Cada vez que você age, mesmo com medo, você se torna mais forte, mais íntegro, mais verdadeiro. Lembre-se, a coragem não grita, ela sussurra em silêncio. Cada homem é chamado, todos os dias, a usar sua coragem para criar, proteger e transformar. E você? Para o que você luta? O que você protege? O que você está construindo? Feche os olhos, imagine um escudo nas suas mãos. Visualize nele o que você mais ama: sua família, seus amigos, sua liberdade, seus sonhos. Esse é o seu chamado, essa é sua missão. Dentro de você corre um rio. Às vezes ele parece perdido, selvagem, fora de controle. Mas você tem o poder de guiá-lo, de fazer dele uma fonte de vida.
Não é sobre ser perfeito, é sobre ser presente. É sobre levantar, mesmo quando ninguém mais acredita. É sobre proteger o que é sagrado. Esses homens não eram super-humanos. Eles eram como você. A coragem é um presente, um fogo sagrado, uma responsabilidade. Use-a para construir sua própria estrada, para proteger aqueles que você ama e para transformar o seu destino. Porque um dia, quando olharmos para trás, não seremos lembrados pelo que acumulamos, mas pelo que construímos, pelo que protegemos e por quem nós nos tornamos. E agora, a escolha é sua. Que coragem você vai deixar pulsar no mundo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.